dor crônica, né, a dor, na verdade, ela é um mecanismo do nosso organismo de proteção, né? Toda dor, se a gente sente dor, é uma forma da gente se resguardar, né? Você apertou alguma coisa, você queimou a mão, aquilo é uma resposta que o nosso organismo dá para você retirar a mão dali, você evitar danos maiores, né? Então, ela tem um caráter protetivo. O problema da dor crônica, né, que é caracterizada como uma dor que persiste apesar, né, do tratamento por mais de 12 semanas, né, então 3 meses de dor, é uma dor que deixa de ser protetiva e acaba sendo uma dor que começa a atrapalhar a qualidade de vida desse paciente. Nós vamos discutir um pouco mais sobre isso, né, Bruno, e trazer um pouco da nossa visão aí sobre esse problema. Com certeza, eu acho que esse é um tema para uns 15 podcasts, né? Falar de dor crônica, que é uma condição aí extremamente, infelizmente, né, extremamente prevalente aí na sociedade, principalmente quando o assunto é coluna vertebral. Então, pegando o gancho aqui do Dr. Luiz, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem, porque assim, eu sempre costumo fazer isso com o paciente, né? Eu pergunto, Dona Maria, seu João, o que é dor para você? E sempre que palavras remetem à dor, né? Então a pessoa sempre vai, dor é algo ruim, é algo angustiante, limitante, né? Incapacitante. Claro, dor é ruim, mas como já foi dito aqui pelo Dr. Luiz, dor é uma proteção, é um alerta, um alarme do meu sistema, né? Por quê? Porque às vezes eu preciso dessa proteção, porque se eu não tiver esse alerta e esse alarme, eu posso ter uma lesão mais grave ou algo nesse sentido. Então eu sempre dou um exemplo assim, né? Eu tô lá com um cálculo renal. Se eu não tivesse dor, talvez aquilo, né, se instalasse, eu tivesse uma dilatação grande e até um problema maior, porque eu não ia estar sentindo nada. Mas não, chega num ponto que eu sinto dor. Então eu não estou vendo lá a dilatação, eu não estou vendo nenhuma inflamação, não estou vendo nada disso. Porém, está acontecendo alguma coisa no meu sistema e naturalmente ele me dá um alerta. Nesse caso, faz totalmente sentido. É igual quando alguém chutou a minha canela ali, quando você topou o braço ali num móvel, vai incomodar naquele momento. Tem um estímulo, né? E você fala, opa, peraí, isso aqui está me incomodando. Se eu pegar uma faca, cutucar o meu braço, vai doer. Já imaginou, pessoal, se alguém pegasse uma faca e cutucasse o seu braço e você não sentisse dor? Talvez você não fosse se proteger e a pessoa perfurasse e te machucasse de verdade. Então, mais uma vez, é legal a pessoa associar que dor, é claro que ela é ruim, tudo isso que a gente já falou, ninguém gosta de sentir dor, porém, ela é um sinal, é um alerta, é uma proteção extremamente importante no nosso organismo. Agora, quando o assunto é dor persistente, dor crônica, às vezes eu não tenho uma lesão, né, grave ou a estrutura danificada causando aquilo ali. E sim, são interações que aconteceram por N motivos, a gente até vai destrinchar isso aqui hoje, e que fazem o paciente perpetuar aquele sintoma. E isso é um problema inclusive de saúde pública, né? É um problema aí que gera custos. Para quem não sabe, dor lombar é a principal causa de incapacidade no mundo por anos vividos com incapacidade. Não é só no Brasil, não é só em país de terceiro mundo, é em geral no mundo inteiro. Então é muito prevalente a dor crônica, seja ela lombar ou cervical, ou seja, é uma situação que comumente ela se perpetua, né? E a gente vai discutir aqui os motivos disso também. Isso é importante, Bruno, né? A gente sempre alertar o paciente sobre isso, né? Às vezes ele vai ter um diagnóstico, ou às vezes ele vai passar no médico e ele vai querer, né, uma causa para aquela dor dele, ele vai buscar alguma coisa visível, né, como você falou, mas às vezes você não vai enxergar isso, né? A dor crônica ela é caracterizada justamente por isso, por não haver uma lesão real ali, uma lesão ativa ali acontecendo, né? Então a cronicidade dela vai se dar por uma questão de uma adaptação do nosso próprio cérebro, né? O nosso cérebro ele começa a ficar mais sensibilizado e isso gera um processo ali que as pessoas acham que é dor fantasma, que é dor psicológica, que é uma dor, mas não é nada disso. É uma resposta do nosso cérebro, talvez até por uma defesa também, um mecanismo de defesa, tentando se adaptar àquela situação. Só que é uma situação adaptativa meio desorganizada. No fim das contas, acaba gerando
um problema. E como você falou, não é um problema pequeno, é um problemão. É talvez a principal causa de disability, né? Que seria a incapacidade, né? No mundo todo, né? Falta de trabalho, afastamento definitivo do trabalho, aposentadoria, cessar, às vezes, carreira de atletas, né? Tem atletas que tiveram sua carreira, atletas olímpicos, que suspenderam a carreira por conta de um problema de dor crônica, alguma coisa que iniciou pequena, às vezes não teve o tratamento que deveria ter, ou por fatores até internos daquela pessoa, aquilo acabou se tornando crônica, né? Nós vamos conversar um pouco sobre isso também, né? O que é o fator de risco para uma doença cronificar, né? Uma dor cronificar, mas é um ponto aí para a gente poder estar alertando todo mundo. Eu acho que isso, pegando o gancho, né? Falando assim de forma grosseira, né? Porque isso tem mais termos técnicos, mas a dor ela é totalmente produzida pelo cérebro mesmo, pelo nosso sistema de interpretação, mesmo quando se tem lesão. Né? Então, o contexto influencia na dor. Tem um exemplo muito legal, acho que para ficar claro para todos, né? Há um tempo atrás teve um árbitro que durante a partida de futebol ele teve lá uma entorse, estava correndo, né? Desacelerou, teve uma entorse. Na verdade, adiantando aqui, ele teve uma subluxação da articulação do tornozelo. E aí ele caiu, né? Naturalmente. Aí ele tava com aquela cara de dor, assim. Mas sabe aquela cara de dor tolerável, assim? É uma dorzinha. Contanto que ele tentou levantar, apoiar o pé no chão. Só que o que aconteceu? Ele teve impotência funcional, porque ele teve uma lesão. Ele não conseguiu firmar, digamos assim, o pé no chão. E aí, a hora que ele olhou pro pé e viu o pé dele assim, ó, caído, aí ele começou a espernear de dor, rolar, ir pra lá, pra cá. Por quê? Porque a hora que ele viu uma lesão grave, aquilo já teve uma outra... Ele já teve uma outra percepção daquilo. Uma questão de percepção mesmo. Exatamente. Né? Se ele não tivesse enxergado aquilo no primeiro momento, ele conseguiria. E tinha a lesão. Ali é uma situação aguda. Porém, mesmo assim, o contexto influencia. Imagina, ele pensou, lesão grave, não vou poder, sei lá, não vou poder atuar. É um monte de coisa que passa na cabeça ali e assusta, né? Então... entender que a dor não é só pelo tecido, Dr. Luiz, eu acho que é o primeiro passo para quem está assistindo aí. É claro que isso pode influenciar, principalmente em situações agudas, mas eu acho que tem que ficar claro que dor, ela tem uma multifatoriedade, tem várias coisas que influenciam no limiar de dor, inclusive, na quantidade, intensidade, e às vezes os profissionais da saúde, sejam médicos ou fisioterapeutas, eles só olham para tecido, eles só olham para estrutura, e aí... fatalmente o paciente não vai ter o problema dele resolvido. Então o contexto, desculpa, ele é biopsicossocial. Hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Bio de biológico, pode ser ali tecidual, sim, mas também tem componentes psicossociais. E pessoal, o Dr. Luiz já levantou a bola aqui, e agora pegando esse gancho para passar a palavra aqui para o Dr. Luiz. Pessoal, tem muita gente que fala assim, a dor é psicológica, né? Sim. Se você é profissional da saúde e está assistindo, nunca fale para o seu paciente que a dor dele é psicológica, até porque isso não existe. Não existe dor psicológica. Fatores psicológicos podem influenciar na dor dentro desse contexto. Agora, a dor do paciente não é psicológica. Em geral, a dor que ele sente, que ele diz sentir, é que ele está sentindo. A gente tem até que saber abordar o paciente de maneira adequada para que ele tenha o resultado aí que ele quer e volte às funções dele normais, né? Eu acho que o profissional da saúde, principalmente no Brasil, né, isso é uma visão... eu acho que minha, mas existem estudos, existem avaliações falando isso. No geral, todas as áreas, tanto o médico, quanto o fisioterapeuta, quanto o enfermeiro, quanto o nutricionista, quanto o psicólogo, não está preparado, talvez, para atender esse tipo de paciente. Sim. Porque muito do que é falado para ele, né, geralmente é um paciente que já tem uma sensibilidade maior, ele tem um fator psicossocial envolvido naquilo ali, e o que é dito para ele é muitas das vezes levado literalmente ali, né? Você atribui alguma coisa, você caracteriza ele, você estigmatiza ele de alguma forma, você está contribuindo negativamente para o tratamento lá no futuro, né? Na hora que ele for necessitar de um tratamento mais especializado, se ele já tem alguma
algum estigma realmente relacionado àquilo, depois para a gente tirar, para a gente poder explicar para ele que não é bem aquilo, desconstruir exatamente, é muito mais complicado. Mais então, o profissional da saúde, hoje em dia, tem que estar capacitado para atender esse tipo de paciente. Não é um paciente fácil de atender. Às vezes a gente conversa, né? É um paciente que demanda muito do profissional, necessita de tempo para atendimento. Hoje a gente sabe que o modelo de saúde, né? Muitas das vezes, como ele é apresentado, o paciente não tem acesso a isso. Muitas das vezes o que atrapalha muito o tratamento é o paciente iniciar precocemente o tratamento que ele precisa. Já é um tratamento complexo que, se não iniciado de forma correta desde o início, ele não vai chegar onde ele precisa e vai chegar numa situação mais difícil depois para que a gente possa tentar ajudá-lo. Né? Não, e até pegando, por exemplo, a gente tem pacientes em comum, né, doutor Luiz? Sim. Quando o paciente chega, por exemplo, de um médico mais atualizado, mais embasado, a gente fala a mesma língua, é muito mais fácil. Isso. Então, um exemplo, pegar um paciente que o Dr. Luiz avaliou e direcionou para fisioterapia, por exemplo. Ele já chega com menos crenças inadequadas, já chega, muitas das vezes, com menos estigma dessa lesão ou doença grave. E tem ao contrário, você pegar pacientes, por exemplo, de um médico não atualizado, ou um médico estruturalista só. Ele só olha para a estrutura. E isso serve para o fisioterapeuta também, né? Pegando um gancho aqui só na nossa conversa. É muito mais difícil. Porque esse paciente já chega assim, parece que ele já chega com todos os pontos, todos os pré-requisitos para cronificar. Exato. Por quê? Porque ele acha que a hérnia dele, eu brinco, né? O paciente tem 3 filhos, a Maria, o João e a hérnia. Né? A Maria, o João e o ciático. E não é assim muitas das vezes, principalmente em dores que persistem por muito tempo. Sim. É diferente de um paciente que começou a ter dor semana passada, ou um paciente que tem dor há 2 anos. Ele não tem dor há 2 anos por causa da hérnia que ele colocou na vida dele como um filho. Ele fala assim, hoje a minha hérnia está atacada, hoje a minha hérnia acordou. Igual ele fala de um filho, igual ele fala de alguma coisa que faz parte da vida dele. Sim. E isso só... a palavra que me vem à mente é essa, arrebenta com o paciente. Sim. Porque ele cronifica isso daí. Então, eu acho que uma coisa importante aqui, uma pergunta, né, para você que está aí assistindo é, se eu perguntasse hoje para você que não é profissional da saúde, o que você acha que aumenta a chance de você ter dor lombar ou de cronificar, principalmente a dor lombar? Eu tenho certeza, doutor Luiz, que a maioria vai falar o quê? Se eu fizer movimento repetitivo, a minha postura, sei lá, pegar muito peso. Olha, a gente sempre avalia coisas nesse sentido dentro, né, de todo o contexto. Mas olha só o que aumenta a chance de um paciente cronificar o sintoma, cientificamente falando. Se o paciente tem histórico de depressão, né, não quer dizer que todo mundo que tem histórico de depressão vai ter dor lombar ou dor cervical crônica, mas é um fator preditivo significativo. Ser sedentário, fumante, isso pode influenciar também. Ter crenças desadaptativas. Então, como que a gente traduz isso, né? Ele tem crenças inadequadas sobre dor e persistência, ou sobre a estrutura causando dor e persistência dos sintomas. Então, isso tem um poder muito maior na cronificação do que, às vezes, o movimento que ele fez, a posição que ele fica, ou algo nesse sentido. Só que a população não sabe disso, doutor Luiz. E por que não sabe? Porque o fisioterapeuta, o médico ou qualquer outro profissional não direciona da maneira adequada. Então, isso contribui para quê? Para a perpetuação do sintoma.